Olá, bem-vindos ao 18º ciclo de seminários realizado pelo grupo PET Fisioterapia da Universidade Federal de Alfenas, onde será discutido as síndromes raras. Eu sou a Petiana Alice, discente do 9º período, e o tema apresentado hoje será a síndrome de Rett. E aí, você já ouviu falar sobre essa síndrome? Já leu alguma coisa sobre? Ou teve algum contato com algum paciente portador? Bom, para quem não conhece, a síndrome de Rett é uma desordem do desenvolvimento neurológico relativamente rara, que teve seu reconhecimento na década de 80 e desde então ela foi sendo estudada e em 1999 descobriu que a grande maioria das mulheres e meninas que preenchiam os critérios da síndrome de Rett, elas possuíam uma mutação no gene MECP2. E a prevalência dessa síndrome é de 1 a cada 10 mil mulheres. E para vocês terem uma ideia, de acordo com a Associação Brasileira de Síndrome de Rett, a cada 5 horas nasce uma mulher com síndrome de Rett no mundo. E além disso, desde o seu reconhecimento, mesmo com todos os estudos e conhecimentos evoluídos em relação aos aspectos clínicos, se trata de uma condição muito desconhecida e tem muitos médicos, terapeutas, educadores que não sabem o que é a síndrome de Rett e quando sabem alguma coisa ainda está desatualizado. Com relação à fisiopatologia, já citado anteriormente, mas agora indo um pouco mais a fundo, a síndrome ela se trata de uma mutação no gene MECP2 que está localizado no cromossomo X. E esse gene, ele codifica uma proteína de mesmo nome, MECP2. E como nós vemos nesse artigo de 2019, o MECP2 ele é um regulador crítico da cromatina no neurodesenvolvimento e super importante na função cerebral do adulto. E no decorrer desse estudo, vai explicando como que essa proteína garante um neurodesenvolvimento adequado na estrutura da cromatina, na função sináptica, na função dos neurônios e traz muitas outras informações que, se você estiver interessado de ler esse artigo por completo, ele vai estar nas referências. Mas assim, explicando de um modo geral a causa dessa síndrome, o gene ele codifica essa proteína, a MECP2, que é muito importante em certas fases do desenvolvimento. E quando esse gene ele codifica essa proteína defeituosa, ela não vai exercer a sua função biológica normal. Ao invés dessa proteína codificada desligar certos genes em certas fases do desenvolvimento, ela vai deixar eles ligados. Esses genes que não deveriam ficar ativos, eles vão ficar. E aí, com isso, vai levar prejuízos para o sistema nervoso. Essa mutação, ela sempre foi estudada, desde a descoberta da síndrome. E aí, os pesquisadores viram que, na maioria dos casos, o alelo mutado vinha por parte do pai. E então isso justifica o porquê da predominância da síndrome em meninas, já que os meninos não recebem o cromossomo X dos pais, que são os cromossomos que possuem a mutação do gene. E com relação ao sexo masculino, com base em modelos animais, considerava-se que essa mutação ela era letal para o cariótipo 46XY, que é o cariótipo masculino. Mas foi descrito atualmente na literatura casos de meninos com características clássicas da síndrome de Rett, que podem ser descritos em 3 situações. Sendo a primeira situação, os indivíduos com cariótipo 47XXY, que caracteriza a síndrome de Klinefelter, pois eles apresentam 2 alelos X e um deles vai possuir a mutação do gene. Uma segunda situação é o mosaicismo somático, que algumas células somáticas vão apresentar a mutação e outras não.
E a terceira situação são indivíduos com cariótipo masculino comum, que é 46XY, com mutação no alelo X. E aí, assim, os sintomas são mais severos, porque não tem o outro X para balancear. Com relação ao diagnóstico, há duas maneiras de realizá-lo: clinicamente ou por exame laboratorial. Os critérios específicos para o diagnóstico clínico, eles foram propostos num consenso mundial em 2002 e desde então são usados. Eles são baseados em características clássicas da doença e, por um lado, é bom porque o diagnóstico ele fica padronizado. Mas, por um lado, é ruim porque o diagnóstico ele é dificultado porque muitos médicos eles não estão suficientemente familiarizados com a doença e aí isso pode levar a um diagnóstico equivocado. Por exemplo, aproximadamente 50% das meninas brasileiras com a síndrome de Rett receberam diagnóstico de autismo ou de paralisia cerebral. Então, esse é um impasse, né, no diagnóstico e que deve ser quebrado através do conhecimento, não é mesmo? E o outro tipo de diagnóstico, ele é o laboratorial, que é através de exame de sangue, e é importante nos casos atípicos da doença e também ajuda na geração de novos conhecimentos sobre essa mutação. Então, nós falamos sobre etiologia, epidemiologia, o diagnóstico, mas como que são as características? Como que o paciente vai chegar para a gente? De acordo com o artigo citado lá no início, ele fala que a expressão de MECP2 aumenta de acordo com os estágios mais avançados do neurodesenvolvimento. E isso coincide com a aparição dos sinais, com a manifestação da síndrome. Porque assim, os bebês, eles nascem aparentemente normais, com um desenvolvimento normal, adequado. Mas quando chega no sexto mês, entre o sexto mês e o 18º, começam as manifestações, que são progressivas e divididas em estágios. Como podemos ver através dessa imagem, retirada de um outro artigo, publicado em 2018, dos 4 estágios. O estágio 1 é uma estagnação do desenvolvimento e o perímetro cefálico ele diminui, e isso entre 6 a 18 meses. O estágio 2 é uma regressão rápida do desenvolvimento, então já tinha adquirido algo e isso regride, e é entre 1 a 4 anos. O estágio 3 é um pseudoestacionário, onde o paciente ele pode apresentar uma leve recuperação, e isso compreende de 2 anos para frente. E o estágio 4 é uma deterioração motora tardia, que é dos 10 anos para frente. E os sinais da manifestação, eles estão bem explicados nessas figuras que foram retiradas da Associação Nacional de Pais e Amigos de Rett, que mostra algumas coisas características, como os movimentos manuais atípicos, que é o entrelaçamento dos dedos, o torcer as mãos, o levar a mão à boca, bater palma e a perda do uso intencional dessas mãos. E esses movimentos, eles são conhecidos como movimentos estereotipados, que são bem característicos dessa síndrome. E cada menina, ela desenvolve um padrão de movimento que é realizado quando as meninas estão acordadas e são exacerbados em situações de euforia, de excitação. Temos também o aparecimento da escoliose, um menor interesse pelo mundo e os elementos comunicativos eles são perdidos, por exemplo, a fala. E aí mostra o porquê que o diagnóstico pode ser confundido com autismo, né? Se não tem um conhecimento adequado. E em relação à marcha, 80% das meninas aprendem a marcha, mas se torna sem função, com uma base alargada e uma falta de equilíbrio.
E aí nós identificamos essas manifestações através da avaliação clínica, que não tem nenhum instrumento normatizado, validado, mas nós utilizamos uma escala simples proposta em 2001, que são vários tópicos que possuem uma pontuação máxima de 40 pontos que caracterizam a gravidade do quadro do indivíduo. E ela pode ser utilizada para avaliar essa gravidade, avaliar a evolução, avaliar como está sendo a nossa intervenção e o tratamento como um todo. Como critério de classificação, a Organização Mundial da Saúde classificou a síndrome de Rett como transtornos globais do desenvolvimento pelos critérios da CID-10 e incluiu no grupo F84, que são caracterizados por transtornos das interações sociais recíprocas, alterações nas modalidades de comunicação, repertório de interesse, atividades restritas, estereotipadas e repetitivas. E aí, com essa classificação, há muitos tratamentos, muitos acompanhamentos que envolvem várias áreas, vários profissionais, mas o nosso foco aqui é o tratamento fisioterapêutico, que a físio ela é imprescindível em toda a vida dos pacientes com síndrome de Rett. E não só a físio, mas os outros acompanhamentos, os outros profissionais vão focar o seu tratamento nos sinais, nas manifestações, porque a síndrome de Rett ela não tem cura ainda. Então, vai ser basicamente seguindo os estágios da doença e o conhecimento clínico para cada objetivo. E aí o paciente chegou para a gente, a primeira coisa que nós vamos fazer é a avaliação, que é super importante, que é o primeiro contato e é onde nós vamos ver o tipo de tônus, a postura, a qualidade do movimento, o tipo da marcha, o padrão respiratório, as deformidades, é onde nós vemos as necessidades individuais e o que aquele paciente está precisando. Posteriormente a essa avaliação, nós vamos traçar os objetivos, que são individuais, mas de uma maneira geral, nós queremos melhorar essa competência funcional, melhorar a função sensorial, a função motora e, mais do que tudo, a qualidade de vida do paciente. Em seguida, determinamos as condutas. E não existem técnicas ou métodos específicos para a síndrome de Rett. E sim, como fisioterapeutas ou futuros fisioterapeutas, nós devemos saber as diferentes técnicas usadas para cada caso. E isso engloba várias ações, como orientações aos familiares e aos cuidadores, normalização de tônus, alongamento e fortalecimento da musculatura, a prevenção de deformidades musculoesqueléticas, como por exemplo a escoliose, fazer descarga de peso, estimular a marcha, alinhar a postura, trabalhar as transferências, fazer várias coisas que estimule o desenvolvimento mais próximo do normal. E para isso nós temos várias ferramentas que podem ser utilizadas, como por exemplo o Bobat, as técnicas de estimulação proprioceptiva, as terapias de integração sensorial, a hidroterapia, a ecoterapia, musicoterapia e combinar com outras terapias como a TO, a fono, porque são várias formas de intervir. E esse vídeo ele foi retirado do canal Programa Especial, que mostra um tratamento de uma psicopedagoga. Bom, para finalizar, de modo geral, o nosso papel como fisioterapeuta é de garantir a melhor qualidade possível ao paciente. E o nosso papel, quanto sociedade, é difundir o conhecimento sobre a síndrome de Rett para nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho, para a comunidade em geral. E esse folder, ele está disponibilizado no site da Brett, que é uma forma de divulgação, de disseminação desse conhecimento. Então, você pode entrar lá e pode começar a ajudar. E assim, chegou ao fim o primeiro dia do nosso ciclo de seminários.
Muito obrigada por você que ficou com a gente até aqui, até no final. E nós esperamos você amanhã no mesmo horário com o tema Síndrome de Pompe, que vai ser ministrado pela Amanda. Muito obrigada, gente. Qualquer dúvida pode entrar lá no Instagram do Pet Fisioterapia e mandar para mim, tá bom? Tchau!